Meus irmãos, a graça e a paz. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma experiência que eu tive ao ler a Bíblia e também compartilhar com vocês, porque existe uma grande necessidade do cristão estar lendo a Bíblia. A Bíblia ela está na religião evangélica e também na religião católica. E o mal de muitos membros da igreja, tanto a católica como na evangélica, é de não ler a Bíblia. O fundamento que eles usam nessas religiões é a Bíblia. Só que, ao ler a Bíblia, eu pude ter uma experiência muito grande. Fique até o final, que eu vou deixar até dicas para que você possa estar lendo a sua Bíblia. Porque muito difícil é não encontrar uma Bíblia na casa de algum brasileiro. Todos têm. É claro que alguns usam ela até como amuleto. A minha está aqui. Essa daqui eu tenho ela há mais ou menos 12 anos. E já li ela inteira por 3 vezes. Estou lendo a quarta agora. Só que eu tinha uma outra Bíblia antes dessa, bem menorzinha, e eu tinha lido ela inteira também. Então, ou seja, eu já li a Bíblia inteira 4 vezes, estou lendo a quinta agora. Estou no livro de Isaías, capítulo 18. Bom, e minhas experiências foram essas. Eu pude ver que, ao ler a Bíblia, muitas coisas que eu vejo na religião evangélica, que eu sou evangélico, na religião evangélica, muitas coisas que eu vejo nas igrejas evangélicas não está na Bíblia. Muitas doutrinas, muitos dogmas, muitas coisas que não vejo necessidade de que coloquem para o povo fazer, sendo que a Bíblia não coloca. Porque tem muitos pastores que fazem pecado aquilo que não é pecado. E aí o povo fica com medo de algumas coisas, sendo que achando que é pecado, né? Como assim? Vai um exemplo. Algumas igrejas proíbem cortar o cabelo, mulher usar calça, o homem usar bermuda, e aí a pessoa não usa com medo, achando que aquilo é pecado, né? Então, eu pude ver na Bíblia que isso não faz sentido. Até porque, nas épocas de Jesus, as roupas eram vestidos. Tanto homens como mulheres usavam vestido. O que diferenciava a roupa do homem e da mulher era um cordão, se eu não me engano. Um cordão que um tinha uma cor, outro tinha outra. Mas o padrão era vestido. Todo mundo usava um vestido. E os homens, quando iam para a guerra, usavam roupas mais curtas, para poder se locomover melhor, para poder correr, ter agilidade. Então não faz sentido uma igreja, um pastor dizer que o homem não pode usar bermuda, né? Porque sendo que os próprios soldados do exército, eles tinham que usar roupas curtas para poder correr, né? Então, ao ler a Bíblia, eu pude ver muitas coisas que não haviam necessidades. E coisas que eram necessárias para a vida do cristão não é falado na igreja, né? Uma coisa que eu vejo na Bíblia dizendo com frequência, ao você ler ela toda, você vai ver, o filho respeitar o pai e a mãe. Isso é coisa que hoje em dia não se vê mais falando na igreja. Olha, eu nem me lembro mais a última vez que eu ouvi algum pregador, algum pastor falando que o filho tem que honrar o pai e a mãe. Há muito tempo, se eu lembro que eu ouvi algum dia alguém dizer isso. Mas a Bíblia ela fala com frequência, né? As cartas de Paulo com frequência ensinam, tem um ensino riquíssimo de como é a conduta de um cristão no seu trabalho, na sua casa, sendo pai, sendo filho, sendo esposa, sendo marido. Paulo, ele tem um conteúdo riquíssimo. Mas hoje em dia, infelizmente, eu pude ver lendo a Bíblia e filtrando hoje o que é pregado na igreja, eu acabei vendo que só é pregado só sobre prosperidade, sobre de como você vai tomar posse da sua vitória, o que você tem que fazer, uma batalha espiritual, mas não ensina a conduta de um cristão. E muitos cristãos estão perdendo batalha para o diabo pela sua errada maneira de viver. Não são orientados, não são
corrigidos. E aí continuam fazendo coisa errada e dizendo: o inimigo está furioso. O inimigo está lutando contra mim. Nossa, mas está difícil a minha vida. Mas não param para ver que a sua conduta está errada. E os pastores não estão alertando e orientando a igreja de como devem andar. Então, meus irmãos, um conselho que eu deixo: leem a Bíblia, porque ela vai te levar ao caminho certo. Hoje está chovendo. Ela vai te levar ao caminho certo, sempre, sempre. E umas dicas que eu dou para que você possa ler a Bíblia inteira, meus irmãos. Depois do seu trabalho, quando você chegar em casa, reserve um momento para ler de 2 a 4 capítulos por dia. E nos finais de semana, quando você tem um tempo maior, você pode estar lendo 5, 6 capítulos por dia. No começo, quando eu fui ler a primeira vez a Bíblia, confesso a vocês que eu começava a ler de 2 a 3 capítulos por dia, mas às vezes dava vontade de ler um só, às vezes não dava nem vontade de ler, mas meus olhos ficavam pesados, eu cansava, mas eu comecei a forçar a minha leitura, sabe? Não, eu vou avançar, vou ler 4 hoje, vou ler 5, até que chegou um ponto que eu estava lendo 10, 12 capítulos por dia. E quando passou mais ou menos uns 2 a 3 meses, eu pude notar que eu já estava lendo isso já com facilidade. Tinha dias que eu conseguia ler 4 capítulos, devido às minhas tarefas, tanto no trabalho como em casa. Aí eu lia de 4 capítulos, 5 capítulos, mas no tempo que eu estava de folga em casa, eu conseguia ler 10, 12 capítulos. Virou um hábito muito gostoso para mim. E aí eu fui conhecendo Deus melhor e fui sabendo qual era a vontade dele para a minha vida. E é essa experiência, as dicas que eu dou para vocês. Meus irmãos, quer conhecer a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Leia a Bíblia e ela vai te orientar em tudo o que você precisa. Continue congregando, continue indo na sua igreja. Claro que você vai começar a ver coisas de errado que a igreja não está fazendo, mas você vai continuar cultuando e sabendo o que Deus quer de você. Deus te abençoe, te fortaleça e te dê saúde, em nome do Senhor Jesus.